primeiramente, a gente pode dividir a respiração em duas etapas. A primeira etapa, ó, etapa número 1, tá? É essa etapa aqui. Deixa eu botar a canetinha aqui que sumiu. Pronto, voltou. Essa etapa aqui, ó, respiração pulmonar, tá? Essa é a primeira etapa da respiração. A etapa número 2, a gente pode chamar de respiração celular, tá? Então, a respiração pulmonar acontece quando, ao nível dos pulmões, tá? Você tem lá uma entrada e uma saída de ar, tá? Ó. Então, você tem aqui uma entrada e uma saída de ar, tá? O ar que entra, ele é rico principalmente, tá, em oxigênio. O ar que sai, ele é rico principalmente em gás carbônico, tá? Então, o seu corpo precisa realizar uma troca, tá? Ele troca oxigênio e gás, ele troca oxigênio por gás carbônico. Ele joga o gás carbônico para o ambiente e utiliza o oxigênio, tá? Isso aqui, você percebe que é a primeira etapa, tá? Então, a primeira etapa, que é a respiração pulmonar, qual é o objetivo dela? A troca de gases, né? Tá aí, ó, troca de gases. Então, você obtém oxigênio e elimina o gás carbônico. Essa respiração pulmonar, ela também é dividida em duas partes, tá? Então, olha só, essa entrada de ar nos pulmões, a gente chama de inspiração, tá? Lembra do in de interno. Essa saída de ar dos pulmões, a gente chama de expiração, tá? Lembra do ex de externo, tá bom? Então, inspiração, entrada do ar, expiração, saída do ar. Na inspiração você tem o ar rico em oxigênio e na expiração você tem o ar rico em gás carbônico. Então essa é a primeira etapa da respiração, a respiração pulmonar, tá? Só que quando você tem esse oxigênio, tá? Quando você obtém esse oxigênio, o que o organismo vai fazer com ele, né? Para onde vai esse oxigênio aqui, ó? Esse oxigênio vai para a célula, tá? Que é a segunda etapa da respiração, que é a respiração celular, tá? O que a respiração celular vai fazer? Junto com o oxigênio que o sangue trouxe, tá? Também virão aqui, ó, nutrientes, tá? Então esse oxigênio aqui, ó, ele vem de onde? Ele vem dos pulmões, tá? Da respiração pulmonar. E esses nutrientes vêm do intestino, tá? Do processo de digestão, tá? Então, juntando o oxigênio do processo respiratório com os nutrientes, tá? Do processo lá de digestão, absorção ali dos nutrientes, dentro da célula você vai ter a segunda etapa da respiração, que é a respiração celular. A respiração pulmonar, você viu lá que o objetivo dela é o quê? Troca de gases. A respiração celular, você está vendo aqui que o objetivo dela é o quê? Produzir energia, tá? Então, você produz energia e produz também O2, que quer dizer oxigênio, e água, tá? Esse oxigênio e essa água vão para o sangue, tá? E vão ser eliminados novamente lá pelo pulmão por aquela troca gasosa que a gente já aprendeu, tá? Então, a respiração se divide em duas, respiração pulmonar e respiração celular. A respiração pulmonar tem como objetivo a troca de gases e a respiração celular tem o objetivo a produção de energia, tá? Então, aqui a gente vai começar a estudar a mecânica respiratória, tá, pessoal? A gente tem a respiração de esforço e a respiração de repouso. A gente vai começar a falar sobre a respiração de repouso. Então, vamos olhar aqui, ó, essa pequena animaçãozinha que vai ajudar a gente legal a entender isso aí, tá? Então você tem aqui essa animação, ó. Mechanics of breathing. Consciously take a breath and think about the fact that there are 10 different muscle groups working together. Entendeu o desenho? Vou até abaixar o volume aqui. Então, olha só. Você tem aqui, ó, musculatura aqui de baixo, que é o diafragma, tá? O que o diafragma está fazendo, ó? Está aumentando o espaço ali, tá? Entre os pulmões e diminuindo, fazendo com que o ar entre e saia. Além do diafragma, né? Diminuindo e aumentando o espaço dos pulmões, você tem também uma alteração lateral, tá? Você tem uma alteração lateral, ou seja, para os lados, assim, ó, como o desenho está mostrando agora. Quem é que faz essa alteração lateral, essa alteração para os lados? É outra musculatura aqui que é chamada de intercostais externos, tá?
Então essa animação é para você entender isso. Durante o processo respiratório, você tem uma alteração do espaço, tá? Das cavidades abdominais e torácicas, tanto para baixo e para cima, que é feito pelo diafragma, como para os lados, que é feito pelos músculos intercostais externos, tá? Então, fechar aqui a animação, já deu para entender mais ou menos. Vamos olhar aqui agora num desenho, tá? Um desenho aqui vai mostrar isso legal. Só então, nesse desenho aqui, você entende legal como é que funcionam aí os músculos respiratórios, né, do repouso, tá? No esforço você tem outros músculos, tá? Mas o que a gente está estudando agora é no repouso. Então, no repouso são principalmente só esses dois músculos aí, diafragma e intercostais, tá? Então, o diafragma, como é que ele vai fazer o trabalho dele, né? Diafragma, pessoal, olha só. Vamos entender a localização dele, ó. Ele fica aqui, tá? Mais ou menos nessa região aqui, tá vendo? Ó, tá vendo? Essa região um pouquinho abaixo do tórax. O que acontece? Quando o diafragma sobe, ó, igual tá aqui, ó, ele está sendo simulado por essa mão aqui, ó. O que ele vai fazer? Tá? Ele vai comprimir os pulmões, que estão em cima dele, aqui, ó. Comprimir os pulmões aqui, tá? Se ele está comprimindo os pulmões, é como se você estivesse apertando ali. Pensa uma garrafa de refrigerante vazia. Se você aperta a garrafa de refrigerante vazia sem tampa, o que vai acontecer com o ar? Sai, tá? Já quando acontece o oposto, ó, olha aqui. Aqui, ó, o diafragma, o que vai acontecer? A setinha para baixo está dizendo que ele vai fazer o quê? Que ele vai descer, né? Quando o diafragma descer, o que vai acontecer? Ele não vai mais comprimir os pulmões que estão em cima dele ali, ó. Então, o que você vai ter? Você vai ter um aumento desse espaço, tá? O diafragma está aqui embaixo. Ele desceu, veio para cá, o espaço aqui se tornou maior, tá? Então, o que acontece? O diafragma, ele vai alterar o comprimento da cavidade torácica sempre o quê? Sempre nessa direção assim, ó, de cima para baixo, tá? Então, quando o diafragma aumenta a cavidade torácica, tá? O ar entra. Quando o diafragma diminui a cavidade torácica, o ar sai, tá? Então aqui, ó, aqui nesse desenho de cima, tá? Você tem a cavidade torácica aumentada, ó. Então o que vai acontecer? O ar vai entrar, que a cavidade está maior. Aqui você tem a cavidade torácica diminuída. Então o que vai acontecer? O ar vai sair. Aqui no número 1, é como se você estivesse soltando a garrafa e o ar estivesse entrando nela. Tá? Aqui no número 2, ó, é como se você estivesse apertando a garrafa e o ar fosse sair. Tá? A diferença é que aqui a alteração é de baixo para cima. Tá? Sobe, desce, sobe, desce. Na verdade, o que vai lembrar mais a garrafa é isso aqui, ó, é a ação dos intercostais externos. O que os intercostais externos vão fazer? Os intercostais externos, eles estão aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui novamente. Os intercostais externos, eles estão aqui, ó. Intercostais porque eles estão entre as costelas, externos porque estão do lado de fora. Quando o intercostal ele contrai, ele faz isso, ó. Ele puxa as costelas, tá, para fora, abrindo o gradil costal, fazendo com que o tórax se expanda, tá? Já quando eles relaxam, eles permitem que as costelas façam isso, ó. Elas diminuam, elas contraem, né? Na verdade, não é a costela que diminui, tá? Desculpa, eu coloquei de uma maneira errada. Mas a cavidade torácica que diminui, tá? Porque as costelas se aproximam ali, tá? Então, o que acontece? O diafragma, ele faz essa alteração aqui, tá? De baixo para cima, e os intercostais fazem essa alteração para os lados, tá? Então expande mais as costelas ou comprime mais as costelas. Então esses dois músculos combinados, né, são os músculos que fazem a respiração de repouso, tá? A gente vai aprender mais para frente que a respiração de esforço, ela usa muito mais músculos, tá? Só que a gente não vai decorar esses músculos, tá? A gente não na nossa aula nós não vamos cobrar. Vocês não têm que decorar esses músculos, tá? Na nossa aula, para a nossa prova, tá? O que é que vocês têm que gravar? Dois músculos, ó. Diafragma, tá? Tá lá na apostila de vocês. Que diafragma.
vai trabalhar na respiração de repouso, fazendo o quê? Tá? Aquele aumento e diminuição da cavidade abdominal e torácica para baixo e para cima. E você vai ter também os intercostais externos, tá? Externos, porque você tem internos, tá? Então você tem tá? Costais externos, tá? O que os intercostais externos vão fazer? Vão aumentar a cavidade torácica para os lados, tá? Para os lados. Então o que você tem é isso aqui, ó. Intercostais externos fazendo isso aqui para os lados e diafragma fazendo isso aqui, ó, para baixo e para cima, tá? Então isso permite que você tenha uma expansão e diminuição da cavidade abdominal e torácica no processo respiratório, que foi o que a gente viu lá naquela animação. Vamos ver a animação de novo, ó. Vamos ver a animação de novo. Olha aí, ó. Vamos ver a animação de novo, tá? O que você tem aqui, ó? O que você tem aqui na animação? Ó, papel do diafragma, tá vendo? Ó, papel do diafragma, ó, aumentando e diminuindo a cavidade torácica de baixo para cima, tá? Músculo diafragma lá sendo mostrado. Mais para frente um pouquinho, o que você vai ver? Ó, aí você já vê o papel dos intercostais, ó, também levando as costelas, ó, para os lados, tá vendo? Ó, abrindo o gradil costal, ó, esse movimento para os lados. Isso é trabalho dos intercostais externos, tá? Então vamos lá. Diferenciando a respiração de repouso e a respiração de esforço, a gente tem aí 3 principais diferenças, tá, pessoal? 3 principais diferenças. Então, olha só. Primeiro é a velocidade. Na respiração de repouso, que é essa respiração que você está fazendo agora, enquanto você está assistindo essa aula, você não está aí fazendo nenhum esforço, a velocidade é lenta. Você respira, né, de maneira mais lenta. Na respiração de esforço, tá, a velocidade é rápida. Tá? Em relação à profundidade, né? Na respiração de repouso, a profundidade é rasa. Por isso que você quase não vê, né, abdômen, tórax se mover quando você está respirando aí no repouso. Você quase não nota, né? Agora, na respiração de esforço, não. Ela é uma respiração profunda. Você observa ali o indivíduo que acabou de fazer uma atividade intensa, você vê ali aquele movimento de tórax, aquele movimento de abdômen, né, as costelas, né, até o ombro ali, você observa ali aquele movimento mais intenso. Eu vou colocar daqui a pouco um vídeo para a gente ver, né? Outra diferença, né? Ó, essa diferença é importante. Na respiração de repouso, você tem só 2 músculos atuantes, tá? Que músculos são esses? Diafragma e intercostais externos. Esses 2 nomes vocês têm que gravar. Na respiração de esforço, eu vou mostrar para você a figura, ó, são vários músculos atuantes, vários, né? Então, por exemplo, você vê ali o tórax se movendo porque você tem os peitorais atuando. Você vê, né, o abdômen ali movimentando porque você tem os músculos abdominais também atuando. Você vê as costas ali se movendo porque você tem o trapézio também trabalhando, né? Você tem vários músculos trabalhando, né? Vocês não vão precisar gravar esses músculos, tá? Não vou pedir que vocês gravem esses músculos para a prova. Eu só quero que vocês saibam isso aí, ó. As diferenças, tá? Na respiração de repouso, você tem uma respiração lenta, rasa, apenas 2 músculos atuando. Na respiração de esforço, você tem uma respiração rápida, profunda e vários músculos atuando. Para você ver a diferença que isso aí pode causar, numa respiração de repouso, né? Olha o que você tem, ó. Você tem uma frequência respiratória de 16, o que isso quer dizer? A cada minuto você respira aproximadamente 16 vezes. E você tem ali um volume corrente, ou seja, a quantidade de ar que entra e sai, né, na inspiração e expiração, aproximadamente 500 ml, né? Isso vai dar um total aí de 8 litros de ar respirado por minuto, no indivíduo adulto aí, situações de repouso. Mas olha como é que isso pode se alterar muito no esforço, ó. No esforço, olha só, o indivíduo, claro, isso aí é um indivíduo altamente treinado, tá? Top de linha, não é qualquer um que faz isso aí não. Mas o indivíduo altamente treinado, ele consegue respirar até 40 vezes por minuto, ou seja, numa respiração bem rápida, né? Ele consegue um volume corrente aí de 3 litros, ó, imagina isso aí, 3 litros em cada inspiração e expiração, né? Claro, pouquíssimas pessoas conseguem isso aí, né? Mas, olha o que o indivíduo aí consegue, ó, 120 litros, comparando com 8 litros, né? Olha só, ou seja, é 15 vezes maior a quantidade de ar que esse indivíduo consegue movimentar ali, né?
entrando e saindo dos pulmões é 15 vezes maior do que em repouso. Para vocês verem como é que é a diferença entre a respiração de repouso e a respiração de esforço durante o exercício, ela é muito grande, né? Justamente por isso você percebe o quanto o sistema respiratório é importante para o exercício. O quanto você ter uma capacidade respiratória boa ou não vai limitar a intensidade, a capacidade que você tem para realizar algum exercício. Só para vocês terem uma noção, né? Olha um pequeno vídeo aí para vocês verem a diferença, ó, da respiração de esforço para a respiração de repouso. Aqui, ó, você vai ter o indivíduo fazendo um teste ergométrico, ó, ele está com a respiração de esforço. Olha aí, olha como é que o tórax, né, as costas, né, abdômen, ó, tudo se movimenta aí, ó, que o indivíduo está bem cansado, né, ó, fez uma atividade bem intensa. Já a menina que está do lado dele, olha aí, ó, você quase não percebe a respiração dela, né? Vamos focar na menina aí agora, porque nem deu para mostrar lá outra vez. Olha a menina do lado dele, ó. Você nem nota o movimento de tórax e abdômen dela, né? Ela está respirando também, mas ela está na respiração de repouso. Já ele, né? Você percebe aí, ó, um intenso movimento de tórax e abdômen, tá vendo? Por quê? Costas, tórax, abdômen, ele está aí fazendo uma respiração de esforço, ok? Então, você tem aqui um gráfico que mostra isso, ó, tá? Na respiração normal, a frequência respiratória, que é o número de vezes que você respira por minuto, ela é menor. Na respiração de esforço, que é essa aqui, ó, hiperventilação, ó, a frequência é maior. Você respira mais vezes, né, cada minuto. E também a quantidade de ar, ó, olha a altura do gráfico, ó, também aumenta, né? Tem aqui também uma última figura, que é uma coisa que eu falei para vocês, mas obviamente eu não vou cobrar. Obviamente eu não vou cobrar na prova, tá? É só para vocês saberem. Olha aqui, ó. Na respiração de esforço, quantos músculos você tem trabalhando, ó? Lá no abdômen, ó, transverso, oblíquo externo, oblíquo interno, né? Reto abdominal, né? Intercostais internos e externos, ó. Na respiração de esforço, você tem o intercostal interno trabalhando, tá? Isso aqui é o seguinte, ó. O intercostal externo, ele faz isso aqui. Ele faz com que a costela, né, vá para os lados, o tórax se expanda. E o interno faz o contrário, faz com que a costela volte para o centro, tá? A cavidade torácica diminua, né? Então, o intercostal externo ele trabalha na respiração de repouso. E o intercostal interno ele trabalha na de esforço. E o externo também, tá? Cuidado com isso, tá? No repouso, você tem só diafragma e intercostais externos. No esforço, você tem vários músculos. E esses dois também, tá? Então, no esforço, você tem todos esses músculos aqui trabalhando. Peitoral, escaleno, tá? Você tem os músculos das costas lá, como o trapézio. Você tem vários músculos trabalhando. E também aqueles dois do repouso. Mas, como eu disse, esses vários músculos aí, vocês não precisam decorar, eu não vou cobrar isso na prova. Eu só quero que vocês saibam que no repouso você tem só 2 músculos e no esforço você tem vários. Esses 2 e muitos outros, tá? Então aqui, ó, nessa figura, você vê, né, os músculos, tá, do repouso, tá? Então, ó, que são os que vocês têm que decorar para a prova, tá? Então, no repouso você tem aí, ó, os intercostais, tá? Aqui, ó, os intercostais que vão trabalhar, né, expandindo ali o tórax para os lados, e você tem o diafragma lá embaixo, tá, que vai fazer com que você tenha esse aumento, né, de baixo para cima. Então, para a prova desta parte de respiração, vocês só precisam saber esses 2 músculos, tá? Intercostais externos, tá? E diafragma. Esses são os músculos do quê? Da respiração de repouso, tá? Na respiração de esforço, vocês têm vários músculos, tá? Vários músculos que são aqueles músculos desse desenho aqui, ó. Inclusive tem até alguns que não estão no desenho aí, mas não vamos entrar nesse detalhe, por quê? Porque a gente não vai cobrar, tá? Esses músculos do esforço. O que a gente vai cobrar é isso aqui, ó, que você saiba a diferença. Respiração de repouso, lenta, rasa, e trabalha só com 2 músculos, porque ela precisa fornecer pouco oxigênio, 8 litros, e respiração de esforço rápida, profunda, usando vários músculos, porque ela precisa fornecer muito mais oxigênio. Tá ok, pessoal? Trabalhamos aí todas as figuras, né?
E essa aula de respiração, essa parte da aula de respiração está encerrada, né? Na próxima aula sobre respiração, a gente vai estudar os benefícios do exercício para respiração, ou seja, o que é que melhora no seu sistema respiratório quando você faz exercício, e vamos estudar também a maneira correta de respirar nos exercícios, né? Por exemplo, você está lá fazendo um abdominal. Quando você contrai, sobe lá, né? Que vai acontecer? O ar vai sair ou vai entrar? Né? Quando você está correndo, quando é que o ar entra? Quando é que o ar sai? Quando você está fazendo uma flexão, uma barra e tal, né? Próxima aula a gente vai estudar isso aí. Maneira correta de respirar durante os exercícios e benefícios do exercício para o sistema respiratório. Tá ok? Até a próxima aula. Grande abraço para todos.